Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série Igreja, produzida oficialmente pelo Solos Podcast. Você está acompanhando hoje este episódio diretamente da Igreja Presbiteriana Esplanada. Estou com o querido pastor Lucas Cruz, ele que tem desempenhado um trabalho evangelístico aqui nesta cidade de Jundiaí, tem apacentado as ovelhas do Senhor nesta igreja presbiteriana, no bairro aqui da Ponte São João, e é uma alegria recebê-lo neste segundo episódio para falarmos de um tema crucial e relevante sobre a igreja. Neste episódio falaremos sobre as marcas da igreja. Se por algum motivo você está chegando nesse vídeo de paraquedas e ainda não conhece a nossa série, nós acabamos de gravar o primeiro episódio com o pastor Saor Lucena na Igreja Batista Reformada, falando sobre os processos de implantação de uma igreja. Neste episódio, se ajunte comigo para juntos aprendermos sobre as marcas da igreja. Bom, pastor Lucas, é uma honra estar aqui com você. É uma honra tê-lo como um amigo pessoal e com certeza esse episódio será muito enriquecedor. Amém, se Deus quiser. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também, Tenho acompanhado o trabalho do Solos Podcast, vários convidados muito bons, bíblicos, bate-papos edificantes, E minha oração é que vocês continuem pregando o Evangelho, divulgando as boas novas aqui em Jundiaí e aonde estiver chegando aí esse podcast. Glória a Deus. Prazer participar, viu? Amém. Se você ainda não conhece o pastor Lucas, a gente tem um podcast gravado aqui no Solo de 2 horas falando sobre a relação do cristão com a cultura. Então, eu aconselho você, após esse vídeo, já ir lá e assistir, porque foi simplesmente imperdível, pastor Lucas? Muito bom, muito bom estar com você e também a sua amizade, Glória a Deus. E a gente caminhar juntos aí. E eu creio também que esse tema, que você tem tratado, mostrando as igrejas de Jundiaí, tem sido relevante e importante, para o nosso tempo, para a nossa região aqui. Que Deus possa continuar te abençoando, te dando graça e sabedoria. Glória a Deus. Neste mesmo episódio, nós também contaremos com a presença do presbítero Gustavo Escudeiro, e ele estará contando um pouquinho também sobre a trajetória da igreja presbiteriana, esplanada aqui na cidade de Jundiaí. Mas, como de costume, pastor Lucas, nós temos uma pergunta aqui que já virou um marco do nosso canal, e é justamente perguntar sobre o nosso convidado. Quem é o Lucas Cruz? Bom, eu sou marido da Valéria, somos casados há 10 anos, sou pai do Samuel, que está com 6 anos de idade, meu filho, uma bênção. E eu trabalho com igreja, Fui chamado por Deus, tenho essa convicção para pregar o Evangelho, para pastorear as ovelhas, E especificamente na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fiz o seminário de teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, de 2019 a 2022, e eu estou no processo final, para a ordenação pastoral. A gente fica licenciado, 1 ano, e agora já estou aí com vistas da ordenação pastoral. E desde o primeiro ano do seminário tenho trabalhado aqui nessa igreja, nessa plantação. Já existia um trabalho antes de eu chegar, mas era bem embrionário. Então a gente foi desenvolvendo os projetos, os ministérios, foram chegando mais pessoas, agregando. E hoje nós estamos aqui, em continuidade, já há 4 anos nesse trabalho. Há 2 anos nós saímos de uma garagem, que foi onde começou. E agora a gente está aqui nesse prédio que a gente está gravando esse vídeo. Estamos aqui há 2 anos, um prédio maior, e Deus tem nos abençoado graciosamente. Glória a Deus por tudo isso. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pastor Lucas, e através da sua vida. Louvamos a Deus por essa igreja presbiteriana. E se você é de Jundiaí, não perca essa oportunidade, venha conhecer essa igreja. Nós deixaremos todas as informações, o endereço, para você aqui nas edições, na edição do vídeo. E bom, como foi mencionado no início desse episódio, pastor Lucas, nós trataremos neste segundo episódio sobre as marcas da igreja. E bom, nós sabemos que infelizmente existem falsas igrejas que não têm cumprido a devida vocação estabelecida por Cristo, do corpo de Cristo. Então, nós queríamos entender logo de forma introdutória: há uma possibilidade de distinguir a verdadeira igreja e a falsa igreja? Há essa possibilidade, e na verdade eu creio que nós somos chamados para fazer isso, para ter esse discernimento de qual é a igreja verdadeira e qual é a igreja falsa. A própria Escritura vai nos dizer quais são os pilares fundamentais para ser uma igreja verdadeira, e acredito que existe um nível
onde uma suposta igreja que não tenha esses fundamentos, ela pode ser chamada, né, como se diz, de seita, né? Ou seja, uma falsa igreja que, apesar de ter, né, ou carregar o nome de igreja cristã, na sua prática, na questão doutrinária, daquilo que é ensinado, que é praticado no culto, não é bíblica o suficiente para ser considerada a igreja verdadeira do Senhor. E esse questionamento ele se deu principalmente, né, no contexto da Reforma Protestante do século XVI, né? Porque até então a Igreja Católica Apostólica Romana, ela se considerava a única igreja verdadeira, né? Com o movimento de Martinho Lutero, em 1517, que também os pré-reformadores e depois os que vieram depois dele, né? Começaram a surgir os questionamentos: como definir então qual é uma igreja verdadeira, né? E aí os puritanos, eles se debruçaram também sobre esse tema, né? E a gente tem aqui, eu trouxe, né, a Confissão de Fé de Westminster, que ela trabalha no capítulo 25 essa questão da igreja, dizendo que algumas se tornaram sinagoga de Satanás. É o termo, né, que eles utilizaram para falar que existe uma igreja que é falsa. E se nós não conseguíssemos distinguir isso, né, Abner, seria muito complicado para nós, né? Porque eu acho que muitas pessoas perguntam: eu estou congregando em tal lugar, eu faço parte dessa igreja. Essa igreja é uma igreja bíblica? Não é? Até que ponto eu devo permanecer numa igreja? Eu acho que esses são assuntos que a gente vai ter que trabalhar aí ao longo da nossa conversa. Perfeito, pastor Lucas. Comentávamos no primeiro episódio justamente sobre questões parecidas com essa. Nós chegamos em um momento da nossa conversa dizendo que existem igrejas que levam a fachada de igreja, mas na verdade por detrás são comércios. Comparado àquele capítulo 11 do livro de Marcos, quando Jesus Cristo chega na porta do templo, ele vê que ao invés de ter adoração, estava tendo comercialização. E isso é algo que está presente na nossa geração. Muitas igrejas, por exemplo, como você diz, que não tem pregado o evangelho, que não tem levado em direção dos seus membros a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer essa distinção para não cairmos, né, em heresias, em seitas e crescermos com pensamentos equivocados. Exato. Bom, a partir disso, eu gostaria de entender melhor, pastor Lucas, quais são as marcas da verdadeira igreja? Legal, essa é uma pergunta importantíssima e eu vou ler aqui na Confissão de Fé de Westminster, né, o que ela diz no seu capítulo 25, no 5º artigo: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não serem igrejas de Cristo, e sim sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então aqui diz que sim, igrejas se deterioraram a ponto de não serem chamadas mais igrejas, mas mesmo com essas igrejas falsas no meio da igreja verdadeira, sempre haverá um remanescente fiel, né? Então algo que Deus nunca deixou de ter na terra é um povo para adorá-lo segundo aquilo que ele mesmo determinou na sua palavra. Então, respondendo agora a pergunta, né, quais são as marcas de uma igreja verdadeira? A Confissão de Fé belga, também um artigo importante da igreja protestante, ela diz que as marcas da verdadeira igreja são a pregação genuína do evangelho, a administração correta dos sacramentos, a ceia e o batismo, e o uso correto da disciplina eclesiástica. Então essas três marcas, elas resumem de forma muito boa e objetiva quais são as marcas que uma igreja precisa ter para serem consideradas verdadeiras igrejas, né? E lá nesse artigo eles também dizem: porque muitas igrejas têm dito serem igrejas, mas não são de verdade e de fato, né? Então essas três marcas, né, a gente pode desdobrar melhor cada um desses pontos ao longo da nossa conversa, mas a primeira é a mais fundamental, primordial: a pregação. Perfeito. Então, o que uma igreja ensina irá determinar se ela é bíblica ou não. Se foi colocado qualquer outra coisa no lugar da pregação do evangelho, das escrituras, da lei de Deus, da graça de Deus, daquilo que ele disse em sua palavra, do sacrifício de Jesus,
do arrependimento para a vida, qualquer outra coisa que tome o lugar disso, essa igreja está perdendo a sua pureza. E vai chegar um nível que a gente vai poder caracterizar essa igreja como uma falsa igreja. E retornando exatamente nesse ponto, pastor Lucas, que você bem exclamou sobre a pregação do Evangelho ser uma das centralidades da igreja, é justamente proclamar a verdade e expor a palavra de Deus a todos que compõem o corpo de Cristo, e isso é uma função inegociável da igreja. E eu tenho notado que em nossa geração, isso também percorreu ao longo dos séculos, em 2000 anos de cristianismo, muitas coisas surgiram, muitos pensamentos, seitas, heresias se levantaram ao longo da história e continuam se levantando até os dias atuais. Eu tenho notado que em muitas igrejas a centralidade da pregação já foi descartada. Muitos preferem o louvor, mas de forma que não compartilha mais tempo para a palavra, ou seja, tem igrejas que só cantam, ou tem igrejas que só querem agradar, trazer novos membros, ou seja, pega uma pregação do Evangelho, descaracteriza nessa pregação, trazendo argumentos que cativem aos ouvidos, né? É o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, né? Chegará um momento em que as pessoas se amontoarão para ouvir aquilo que desejam ouvir, ou seja, a pregação ela confronta, a pregação leva o pecador ao arrependimento. Exato. A pregação não leva o pecador a se sentir exageradamente bem, pelo contrário, ela mostra a sua depravação. Então nós precisamos de uma pregação bíblica, cristocêntrica, que seja saudável para a igreja. Não está muito na moda, né? Pregar arrependimento, mais vida com Deus, vida reta, vida de justiça, cuidar bem da família, né? Então são assuntos que às vezes que deveriam ser centrais, porque são centrais e caros à Escritura, mas acabam sendo colocados de lado, né? E viram assuntos às vezes periféricos, né? E muitas igrejas têm uma dieta muito pobre na pregação, justamente porque às vezes sobra pouco tempo, né? Igual você disse, tem muitas atividades, aniversário de casamento, isso, aquilo, coloca um monte de coisa no culto, e quando o pastor às vezes vai pregar, sobra ali 10 minutos, ele faz um apanhado ali e dá uma palavrinha só, e às vezes isso não é suficiente. E há muitas pessoas, Abner, que estão, né, em busca de um lugar que tenha a pregação expositiva, né? A pregação expositiva nada mais é do que expor as Escrituras, né? Anunciar todos os desígnios de Deus. O pregador que prega expositivamente, mais do que um método, ele tem uma filosofia de vida e de ministério, de que ele vai falar para o seu público aquilo que a Bíblia diz, que a Bíblia afirma, sem fugir dos temas mais difíceis, menos palatáveis, encarando de frente e sabendo que todo versículo bíblico ele tem um porquê de existir, e ele pode ser exposto e deve ser ensinado para a igreja, para que a igreja cresça, se desenvolva e amadureça. Mas graças a Deus também, né, Abner, temos muitas igrejas bíblicas, né? O Evangelho tem sido anunciado e pregado na nossa nação, há uma sede pela palavra, que Deus possa levantar mais pregadores genuínos do Evangelho. Essa é a nossa oração. Glória a Deus. Louvamos a Deus porque Ele tem justamente os seus remanescentes, como você bem disse no início da sua fala. E a gente está falando justamente sobre marcas, as marcas que a verdadeira igreja deve possuir. E além dessas marcas, como a pregação que foi mencionada no nosso bate-papo, existem outras marcas também que compõem todo esse conglomerado? Sim, existem. Essa é a principal marca, porque a forma do pastor, da liderança, se relacionar com a Escritura é o primordial, vai determinar aquilo que a igreja ensina. E quando a gente fala de pregação, não é só aquela pregação do domingo, né? Na verdade, todas as atividades de uma igreja, elas devem ser permeadas pela palavra de Deus. Então vai ter uma reunião de casais, palavra de Deus, reunião de oração, palavra de Deus. O louvor deve ser bíblico, deve ser cristocêntrico. Então em tudo tem a Escritura, e por isso é a principal marca. Essa principal marca também vai nortear as demais marcas, né? Como eu disse, a Confissão de Fé belga, no artigo 29, fala também sobre a administração correta dos sacramentos, né? Então, os dois, né, que a gente tem na igreja é o batismo e a ceia. Então, esses dois sacramentos devem ser realizados de forma bíblica, né? E por que os puritanos, os reformadores, eles se debruçaram sobre esse tema? Porque eles estavam lidando com a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, que, como você sabe, tem uma visão
equivocada na nossa interpretação protestante acerca desses sacramentos, né? Eles têm a ideia de que o batismo regenera e nós não, né? Dentre outras coisas. Então, o ensino do batismo de forma bíblica, a forma de batizar as pessoas deve ser de acordo com a palavra de Deus, né? A forma de fazer a ceia do Senhor, ministrar esse sacramento bendito, né? Que lembra da nova aliança em Cristo Jesus, deve ser feita com temor e tremor e bem ensinada para a igreja. Você sabe, né? Que se ensina até hoje na Igreja Católica, que os elementos eles se transformam, né? A transubstanciação. Então a gente não crê assim. Então quando fala sobre a administração correta dos sacramentos, é um entendimento bíblico correto, né? O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas eles são um sinal externo, um símbolo da nossa aliança que é interna e de coração com Jesus. E a terceira, né, que eu gostaria de destacar também é a disciplina eclesiástica. Esse assunto está fora de moda totalmente, né, Abner? Porque falar de disciplina na igreja hoje parece um pouco impositor, né? Uma coisa assim meio medieval, né? Ultrapassada, né? Ultrapassada, antiquada. Mas na verdade, se a igreja perder a disciplina, ela perde a mão e cada um acaba podendo fazer o que quer. Exatamente. Então o que é a disciplina eclesiástica? Não é você só disciplinar uma pessoa que está em pecado para não participar da ceia. Pode ser que tenha isso também. Ou excluir o membro, né? Que seria a cartada final da disciplina, quando realmente não há o arrependimento, né? Mas a cultura da disciplina é mais do que isso, né? A Bíblia nos manda exortar uns aos outros, né? Aconselhar uns aos outros. Então é uma cultura de exortação, de pessoas que amam umas às outras e se disciplinam, e um conselho, uma liderança que está de olho nos membros, não para controlar, manipular, mas para cuidar e pastorear dessas vidas. Quando uma delas está se desviando do caminho, deve ser abordada, deve ser chamada a atenção, para que ela entre no caminho de retidão e de arrependimento. Justamente essa disciplina eclesiástica, ela não está ligada com nenhum tipo de autoritarismo, pelo contrário, ela está associada à organização da igreja, associada justamente ao zelo pelas próprias pessoas que estão na igreja, né? Exato. Então é justamente algo que tem que ser comentado e não simplesmente comentado, vivido pelas igrejas que temos no nosso país. Exato. E bom, nós estávamos conversando, pastor Lucas, antes desse episódio ser gravado, sobre justamente a questão das igrejas invisíveis e as igrejas visíveis. Acho que isso é um ponto interessante que talvez muitos não tenham conhecimento. Existe uma diferenciação entre igrejas visíveis da sociedade e igrejas invisíveis? Existe, né? A teologia ela faz essa distinção, né? Embora não tenha essas palavras exatamente na Bíblia, né? Mas é uma boa forma da gente explicar a igreja, né? A igreja visível é a igreja que a gente vê. Então são os membros que a gente enxerga, que fazem parte do corpo de Cristo na terra. E você sabe, né, que não dá para a gente discernir exatamente quem de fato é convertido ou não, né? Jesus disse que a gente conhece a árvore, né, pelos seus frutos. De fato, a gente pode até ter um entendimento e ver se uma pessoa realmente demonstra ser cristã. Mas a conversão do coração mesmo, se há a salvação, é Jesus quem sabe. Então, com a nossa limitação humana, nós conhecemos a igreja visível, aquela que a gente vê. Então é a organização do corpo de Cristo na terra. Mas igreja invisível, que a gente chama, não são todos que participam. Então os não cristãos, não regenerados, não fazem parte da igreja invisível. Eles podem fazer parte da igreja visível, pode até ser do hall de membros, mas o nome deles não está no hall de membros celestial. Ou seja, só os membros da igreja invisível é que fazem parte. E quem estão, né, nesse hall de membros do céu? Os que já foram, os que são e os que ainda serão agrupados nesse hall de membros que é o corpo de Cristo celestial. Bom, e pastor Lucas, nós estamos justamente falando dessa questão de marcas da verdadeira igreja, falando das principais práticas que compõem, né, o dia a dia de uma igreja saudável, mas sabemos que nem tudo são flores. Existem, infelizmente, presente na sociedade, grupos sectários, existem as seitas. Grande parte dessas seitas são grandes pronunciadoras de heresias que acabam causando confusões na mente de muitas pessoas. Então eu acredito que esse seja um ponto pertinente para o nosso bate-papo,
justamente definir o que seria uma seita e quais são as principais características de uma seita. Muito boa pergunta, e é importante falar isso, né? A principal característica de uma seita é ela não se dobrar ao que a Escritura diz, né? Então, quando seus pastores, seus líderes, né, ou até mesmo a alta cúpula da igreja, da denominação, ela não coloca a Escritura como sendo central para todos os seus desdobramentos e doutrinas, ela acaba sendo caracterizada como uma seita. Então, é um entendimento das doutrinas de forma equivocada por falta de Bíblia, né? E normalmente, né, existem seitas que realmente tem algumas pessoas que estão ali por causa de um engano mesmo teológico, mas também há os aproveitadores, né? Os lobos mesmo que usam, né, dos seus fiéis para enriquecer, né? Então qualquer igreja que não há uma pregação saudável, que desenvolve os temas bíblicos, o evangelho, ela é considerada uma seita. Agora, na prática, a gente também tem algumas características. Normalmente uma seita ela é manipuladora, né? Ela consegue de alguma maneira manipular os seus membros para que essas pessoas sejam de alguma maneira escravizadas espiritualmente para fazer a vontade dos seus líderes. Isso é um tema muito sério e importante a gente falar, porque existem muitas pessoas que infelizmente passaram anos nessas seitas e isso atrapalhou muito a vida dessas pessoas, né? Às vezes se contam mentiras e dizem que isso é a vontade de Deus e acaba fazendo com que aquela pessoa fique naquele erro, naquele engano e às vezes até mesmo tenha dificuldade de sair, né? Então as seitas elas existem, né? A nossa igreja, por exemplo, a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, ela define algumas seitas, né, do nosso país, né? E pessoas que eram membros dessas igrejas e vêm para a presbiteriana, a gente considera que elas precisam ser batizadas, porque a gente considera falso o batismo que foi realizado lá nesses lugares, né? Então, normalmente é uma igreja que manipula, que usa o nome de Deus em vão para fazer a vontade dos seus líderes. Os líderes normalmente enriquecem uma cúpula, né, à custa de seus fiéis e por aí vai. Então há muitas características, né, mas a base principal é a falta de ensino bíblico. Perfeito. Eu me lembro das aulas que eu tive no seminário sobre heresiologia e o professor fez uma pergunta seguinte, né? Como identificar uma seita na sociedade? Eu me lembro da resposta que ele nos deu. Ele disse que nós podemos identificar uma seita na sociedade usando as 4 operações matemáticas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Geralmente as seitas sempre adicionam coisas que a Escritura nunca disse e também adicionam outros escritos além da Escritura, né? Como os Mormons têm seus livros, o Adventismo tem os seus livros de Ellen White. Eles também subtraem aquilo que não causa interesse para os seus líderes, né? Ou seja, subtraem alguns textos bíblicos, alteram as traduções originais. Então, não é desculpa hoje, com acesso à informação, você dizer que foi pego de surpresa. Pelo contrário, tem muitos pastores bons, muitos teólogos hoje que estão presentes no nosso país justamente alertando as pessoas. E esse vídeo é também justamente uma causa, né, para levar a verdade para muitos que estão vivendo dentro de um contexto sectário. E é justamente a nossa próxima pergunta, né, que a gente gostaria de enfatizar nesse episódio. É possível... o que você diria sobre uma pessoa que está em uma seita já consciente disso, mas ainda permanece lá? Eu diria, fuja daí. As 2 palavras, né? Eu sei que às vezes é difícil, né? Uma coisa que normalmente esses falsos pastores fazem é arraigar essa pessoa no ministério de alguma maneira, para que depois fique difícil dela sair. Às vezes tem vínculos de trabalho, parentesco, às vezes alguma dívida, às vezes alguma coisa que faz aquela pessoa ficar presa ali, ou às vezes ela foi ameaçada de que se ela sair dali, ela vai ser amaldiçoada. Às vezes o pastor fala, você pode sair, mas você não vai ter a minha bênção, e a pessoa às vezes acredita, né, naquele erro, né? Então, eu creio que a pessoa que está vivendo isso, ela precisa da Bíblia Sagrada, ela precisa ler as Escrituras e comparar mesmo a teologia que ela conseguir absorver da Bíblia através de um estudo sólido e profundo, e utilizando a história da igreja,
a interpretação que veio de homens fiéis e piedosos e comparar com a denominação que ela está, ou até mesmo com a igreja local, né? Porque mesmo uma denominação boa, saudável, às vezes tem uma igreja local que não segue, né, aqueles preceitos da denominação. Se você for ver, Abner, normalmente, via de regra, uma seita, ela nunca começa com um pastor que simplesmente fala assim: eu vou plantar uma igreja e quero pregar a escritura. Não, sempre tem uma visão, um anjo, alguém que recebeu uma revelação extra, né? E a teologia reformada ela é contra isso, né? Um dos lemas da reforma protestante foi o sola escritura. É a escritura que dita aquilo que a igreja faz, a escritura que governa a igreja e não a igreja que governa a escritura. O nosso lema sola escritura é: se a igreja vive de acordo com o que a Bíblia está falando, ela é pura, ela é saudável, mas se não, ela é considerada herética naquele ponto, né? Então as pessoas elas precisam se conscientizar. Se elas permanecerem nesse lugar, isso não agrada a Deus, faz mal para sua família e é preciso resolver isso, né, o mais rápido possível. Perfeito, pastor Lucas. E justamente você disse, né, que muitos desses membros, né, eles acabam ficando nesse contexto e eles acabam se apropriando de práticas desses movimentos sectários, ideias e filosofias destes movimentos, e é um desafio quando um pastor, imagino, né, no seu caso, por exemplo, recebe uma pessoa que é proveniente de uma seita, né, de uma igreja com uma falsa doutrina. Como que o pastor deve agir nesse caso, pastor Lucas? Certo, boa pergunta. Primeiro, ele precisa ter misericórdia da pessoa, né? Ele precisa amar essa pessoa, ele precisa entender que essa pessoa está precisando de um banho da verdade, da palavra de Deus, né? Então, como que ele vai conseguir trabalhar e desmentir tudo aquilo, né? Tirar tudo aquilo que foi construído errado para agora construir e edificar da maneira correta? Não tem segredo, é através do discipulado. Então o pastor vai precisar dedicar tempo a essas pessoas, vai precisar ensinar a Bíblia, vai precisar desconstruir as falsas doutrinas e ensinar a verdade da Escritura. Mas graças a Deus, Abner, que pessoas estão saindo sim dessas seitas e indo para igrejas sérias e bíblicas, né? Às vezes a gente tem que identificar, eu acho que isso é importante, o porquê que a pessoa está lá. Você citou 2 Timóteo, né, dizendo que alguns procuram os mestres segundo as suas próprias cobiças. Então é errado quem está pregando e quem está ouvindo ali também está ali por interesse pessoal. Agora algumas, infelizmente, é por ignorância mesmo, e aí a luz da verdade vai fazer com que as trevas se dissipam. Então é preciso pregar para essa pessoa, ensinar ela a discipular. Glória a Deus. Bom, e justamente, né, nós estamos falando, pastor Lucas, esses movimentos, essas seitas que não pregam as escrituras, e justamente eu acredito que a principal característica de uma seita é justamente ir contra os fundamentos basilares da fé, que é justamente a trindade, a divindade de Jesus Cristo, a encarnação de Cristo, a sua humanidade, coisas que são expressas nas escrituras, são negadas pela maioria desses grupos sectários que estão presentes há tanto tempo na jornada, né, do cristianismo, e estão se levantando, mas Deus sempre levanta homens, mulheres para combater essas mentiras. É por isso que o nosso trabalho de pregar as escrituras, fazer a exposição dos textos bíblicos é tão necessário, para que orientemos as pessoas a compreender melhor o que é a igreja, o que é, na verdade, a verdadeira igreja. E bom, chegando justamente na conclusão do nosso bate-papo, passou muito rápido, mas essa foi uma de várias oportunidades que nós estaremos juntos, pastor Lucas, conversando. Me veio na mente uma pergunta que você havia falado comigo justamente, enquanto combinávamos esse episódio. E é justamente sobre a igreja brasileira. Você considera a igreja evangélica brasileira, em sua maior parte, verdadeira ou falsa? Uma pergunta um pouco polêmica, mas que é necessário ser abordada. Sim, é uma pergunta polêmica, né? E difícil você dar aí um veredito, né? E quem sou eu para dar esse veredito? Mas eu acho que a própria Bíblia, ela dá esse veredito, né? Ela afirma isso, né? São poucos os que se acertam com a porta estreita, né? Então, embora sempre houve um remanescente, parece que o volume de igrejas falsas é maior, né? Infelizmente. E principalmente no cenário evangélico brasileiro atual, né? A gente tem aí uma onda de oba-oba, né? De igrejas que tem diversas coisas
que não são bíblicas, né? Então você tem aquelas seitas, né, principalmente as neopentecostais, dentre outras, né, que negam essas verdades que você afirmou, verdades essas que já foram rechaçadas na história da igreja, e é por isso que a gente tem aí os credos, as confissões, aquilo que os reformadores afirmaram e que foi afirmado como verdade em toda a história da igreja, né? Então são balizas, né, que nos ensinam acerca da verdade. E uma igreja hoje que está fora dessas balizas, né, que não expressa suas doutrinas bíblicas de maneira adequada, coerente, elas são falsas. Então, infelizmente, eu creio que a maioria hoje são igrejas falsas ou seitas, e você também tem igrejas verdadeiras, mas que não tem um nível de pureza tão grande, né? Que ainda precisa ser trabalhadas as marcas da igreja e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, Abner, eu acredito que existe aí uma crescente, né, da busca pela verdade. Então tem muita gente, eu acredito que ainda vai em busca de uma igreja bíblica, saudável, né, coerente com as escrituras. Por quê? Porque o oba-oba cansa uma hora, né? Aliás, esses falsos profetas, esses falsos mestres, eles têm uma criatividade que é uma coisa incrível, né? Porque cada hora eles inventam uma coisa nova. Às vezes parece que é mais difícil fazer o que eles fazem, né? Porque eles, para tirar a pregação do lugar, colocam um monte de outra coisa, né? Agora também o caminho de você pregar expositivamente também é árduo, né? A gente precisa trabalhar muito aí para pregar um sermão bíblico, ensinar pessoas e discipulá-las, né? Eu oro pela nossa nação para que muitas igrejas bíblicas se levantem, muitos pastores, pregadores, que preguem a verdade da palavra do Senhor. Essa é a nossa oração. Que haja um avivamento bíblico na nossa nação, se Deus quiser também aqui na cidade de Jundiaí. Justamente, eu deixei guardado no meu coração, relembrei de um dos pilares, de uma das 5 solas, né? Que é justamente a Escritura é suficiente. Então, que a nossa fé, que as nossas experiências, que os nossos pensamentos e práticas estejam pautados nas Escrituras, e principalmente as nossas igrejas, porque somente assim serão igrejas saudáveis. Amém. A reforma continua. A reforma continua. Estamos aí para fazê-la. Justamente. E, bom, gente, chegamos justamente nesse final do 2º episódio, gravado pelos Solos, tratando desses temas relevantes, mas nós queremos conhecer um pouquinho, de forma resumida, porque o caminho é longo e a trajetória também foi longa da Igreja Presbiteriana Esplanada. Nós estamos aqui, Pastor Lucas, com a presença do presbítero Gustavo Escudeiro, que inclusive foi um dos participantes de um dos nossos episódios ano passado. Eu assisti. E é uma honra estar com ele aqui. Então, a gente agradece você por ter participado desse episódio, desse 2º episódio, e sem dúvidas tudo aquilo que foi falado aqui, tudo aquilo que foi exposto aqui, alcançará milhares de pessoas. A nossa sincera e mais honesta mensagem de gratidão à sua vida, Pastor Lucas. Amém. Nós temos cada vez mais certeza que Deus tem muito a realizar na sua vida e através da sua vida. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade, viu? É um prazer ter participado, que você continue acompanhando aí o Solos Podcast, tem abençoado tantas pessoas aí com a teologia bíblica, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, meu irmão Abner, que Deus seja glorificado através do seu ministério. Glória a Deus. Muito obrigado, Pastor Lucas. Amém. Bom, gente, nós estamos na Presbiteriana Esplanada nessa tarde maravilhosa, e que estamos aqui justamente conversando sobre as marcas da igreja verdadeira. E bom, eu acompanho de perto aquilo que Deus tem feito na Presbiteriana Esplanada e através da Presbiteriana Esplanada, e é sem dúvidas uma alegria, uma honra estar aqui nesta igreja ao lado de um querido irmão, presbítero Gustavo Escudeiro, que tem desempenhado um trabalho ministerial incrível nessa igreja, glorificando a Cristo, edificando essa igreja com a palavra de Deus, com a boa pregação do Evangelho. E bom, se você ainda não conhece o Gustavo, ele também tem um podcast gravado nos Solos. A gente trocou uma ideia curta de apenas 2 horas sobre gestão de tempo, e se você deseja administrar melhor seu tempo, já corre lá, procura no nosso canal. Bom, o Gustavo, ele é ministro do Evangelho aqui, tem pregado e exposto o Evangelho, pregado a palavra de Deus. Ele também, por profissão, é um grande advogado, qual me inspiro bastante. Então, Gustavo, se apresente para o pessoal também que está nos assistindo. Bom, vamos lá. Meu nome é Gustavo, eu tenho 42 anos, sou casado com a Fernanda. Como você falou, minha profissão, né? Sou advogado de formação. Sou presbítero, né, em disponibilidade aqui na Igreja Presbiteriana, e tenho colaborado, né, ajudado
na plantação dessa igreja aqui em Jundiaí. Glória a Deus. E bom, nós estamos justamente falando sobre as marcas da igreja, o processo de implantação da igreja no nosso primeiro episódio. E bom, Gustavo, você acompanhou de perto todos os processos, aí, o início desta caminhada, dessa trajetória na Presbiteriana Esplanada. E bom, a minha pergunta é justamente, eu queria entender, eu acredito que o pessoal que também está nos assistindo, gostaria de entender como se iniciou esse trabalho. Esse trabalho começou numa garagem. Uau! Na garagem de uma casa. E alguns irmãos, né, se reuniam lá. A gente participava às terças-feiras de reuniões de oração e nos domingos cultos, né? Para você ter uma ideia, nós cansamos de participar de cultos no começo com 3, 4 pessoas, mas sempre com essa chama no coração de plantar uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana aqui na cidade de Jundiaí. E com a graça de Deus, né, Deus, através do Espírito Santo, tem trazido os seus, né, chamado, e nesses 4 anos, né, nós começamos lá em agosto de 2019, e nesses 4 anos, com muita determinação, perseverança, né, e oração em primeiro lugar, orando para essa obra, ela tem crescido, graças a Deus, e aqui a gente está na Igreja Presbiteriana Esplanada, aqui em 2024, e pessoas chegando, né, vidas sendo alcançadas através do trabalho e através do Espírito Santo que tem alcançado essas pessoas. Perfeito. Bom, e você comentou que a Igreja Presbiteriana Esplanada iniciou no mês de agosto de 2019. Se formos parar para pensar, é um espaço de tempo pequeno, né? São 4 anos, né, de caminhada, mas eu acredito que nesses 4 anos muitas coisas foram vividas, presenciadas, né? Eu tenho certeza que grandes provas fizeram parte desse processo, mas Deus é misericordioso e com a sua infinita e maravilhosa graça alcançou essa igreja de forma especial. E como foi esse processo de sair para a garagem e estar justamente hoje aqui nessa igreja linda localizada na Ponte São João? Wagner, a plantação de uma igreja, você participar da plantação de uma igreja é um privilégio tremendo, é uma alegria tremenda, é algo assim que é uma experiência muito grande, porque você aprende muito, você vai trabalhando, você vai errando, há alguns equívocos nessa caminhada e esses equívocos servem para a gente aprender, então há um aprendizado muito grande com esses erros e a gente vai aprendendo e vai caminhando, buscando acertar, e como o pastor disse aqui, o pastor Lucas, e a gente busca sempre trabalhar e caminhar conforme as Escrituras. Então a palavra de Deus é o centro dessa igreja, e eu considero, sem dúvida nenhuma, uma igreja saudável, uma igreja que busca seguir essas marcas que o pastor Lucas falou. Então, nós saímos de uma garagem em que nós tínhamos um banheiro, na escola dominical nós tínhamos às vezes 2, 3 pessoas, na sala infantil tinha só o pequeno Samuel, filho do Lucas, e a Val, a esposa dele, com uma persistência, um amor, dando aquela aula, já pensando que haveriam muitas crianças, né, na sala, e hoje, graças a Deus, nós temos várias crianças aqui na nossa igreja, e aí viemos para cá. O pastor Lucas começou a pesquisar o imóvel, né? Nós tivemos um apoio muito grande do pastor Márcio, que hoje está lá na igreja de Valinhos, que é a nossa igreja mãe, né? Nós estamos aqui na congregação, e ele, com uma visão missionária, falou: vocês precisam sair desse espaço, esse espaço está pequeno, essa igreja vai crescer. Então é um ato de fé, né? Sim. E ele nos ajudou muito. Nós temos uma parceria com a Junta Missionária de Pinheiros, lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, que é o presbitério de Pinheiros, e a Junta tem também essa visão missionária, como o próprio nome dela diz. Então a Junta investe, ela investe em missão, ela investe na obra, e ela investe aqui. Então ela repassa recursos para nós, e através desses recursos nós conseguimos alugar esse bom espaço com banheiro masculino, banheiro feminino, sala das crianças, cozinha, gabinete pastoral, a recepção aqui, que a gente faz um café aqui, momento de comunhão no final do culto, um bolo, os irmãos trazem um bolo, né, um chocolate, enfim. Então é uma visão do todo, né? Os irmãos aqui, eu falo que nós somos uma família, né? As pessoas são bem recebidas, as pessoas são
acolhidas, exatamente. O departamento de acolhimento também a gente dá uma atenção especial. Hoje mesmo veio 4 pessoas visitantes aqui, então a gente busca fazer com que elas se sintam em casa. Né? Então é um investimento do todo, né? Da liderança, da mesa administrativa, dos irmãos, dos ministérios, enfim. Todo esse... Glória a Deus. E Gustavo, você comentou um pouquinho sobre o início de tudo, começou numa garagem, começou com um sonho, né? E esse sonho hoje se materializou com a graça de Deus. Estamos aqui num prédio, justamente você disse, uma estrutura maravilhosa. E como está hoje então a Presbiteriana Esplanada? Como está justamente a Presbiteriana Esplanada em todos os sentidos? Olha, eu vejo que a Igreja Presbiteriana Esplanada tem crescido, tem se fortificado, tem estudado, tem se capacitado. Ontem mesmo, sábado, a gente fez uma capacitação aqui com os professores de EBD, para crianças, né? Foi fantástico. Então a gente busca sempre se capacitar, sempre estudar, sempre melhorar. Né? Então hoje a Igreja Presbiteriana Esplanada, eu posso dizer sem dúvida nenhuma que ela tem feito a diferença aqui no bairro, né? Nós estamos aqui na Vila Joana, em Jundiaí. Nós temos um trabalho forte também com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook. Então algumas pessoas vêm através dessas ferramentas, lógico, tocadas pelo Espírito Santo, né? Sempre a gente entende dessa forma. Então é uma igreja que tem trabalhado, tem pregado o evangelho genuíno, o evangelho simples e puro, né? Tem tomado cuidado também com a administração dos sacramentos, com a disciplina eclesiástica, essas marcas, né? E graças a Deus nós temos uma harmonia, né? A gente sabe que sempre tem o joio no meio do trigo, né? Mas graças a Deus aqui nós podemos ver claramente uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que busca ao Senhor e seguir fielmente a Deus. Glória a Deus, Gustavo. Bom, nós estamos chegando no fim do nosso episódio e foi uma alegria estar aqui na Igreja Presbiteriana Esplanada, conversando com você, conversando com o pastor Lucas. Nós agradecemos, viu, meu irmão? Obrigado. Por vocês abrirem as portas Você dessa é muito querido por igreja. nós, muito querido e muito amado por nós. Ô, meu irmão, isso é totalmente recíproco. Eu tenho um carinho especial por essa igreja e justamente quando surgiu essa ideia, eu falei, eu não posso deixar de passar pela Igreja Presbiteriana de Jundiaí Esplanada. Muito obrigado também você que assistiu até aqui. Estamos chegando no fim do nosso 2º episódio falando sobre as marcas da igreja. E o nosso 3º episódio será na Igreja Brasil para Cristo de Várzea Paulista, falando sobre os desafios da igreja. Então, acompanhe essa série, compartilhe com todo mundo e estamos chegando no final deste vídeo. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Aguardamos você no 3º episódio. Deus abençoe.